Olá, tudo bem, pessoal? Como vai? Nós estamos iniciando nesta gravação a abordagem do tema intervenção federal, dando continuidade aos nossos estudos sobre o modelo federativo dentro da matéria organização do Estado. Hoje, 17 de setembro de 2020, portanto, iniciamos o tema intervenção federal, que continuarei a falar, sobre o qual continuarei a falar em breve. Mas retomando a nossa abordagem, eu quero recordar apenas, para localizar a temática, que dentro do tema organização do Estado, o Estado brasileiro adota a federação por segregação, uma federação com menor autonomia do que a Federação Norte-Americana, que foi os Estados Unidos da América, foi o país, né, que cria esse sistema de essa forma de Estado, que é a forma federativa, mas por um processo histórico, uma dinâmica, por agregação, que nasce a partir de colônias soberanas independentes. Primeiro passando por um modelo confederativo, que não deu muito certo, por conta da instabilidade, dentre outras questões, e chegando ao modelo federativo, que vai inspirar também, a partir da Constituição Republicana de 1891, o modelo brasileiro, com várias diferenças. Por exemplo, no nosso modelo, os estados não possuem o grau de autonomia que existe nos Estados Unidos. Dentre outras causas, por essa causa histórica que eu acabei de mencionar aqui. Mas qual é a regra no modelo federativo brasileiro? Considerando a Constituição, leiam lá, não apenas o artigo 1º, que coloca a federação como um fundamento da República, a Constituição, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, mas também a federação, além de ser um fundamento, uma base da República Brasileira como forma de Estado, ela é também cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, não haverá deliberação sobre emenda constitucional tendente a abolir, inciso 1, por exemplo, a forma federativa. Mas, além de tudo isso, a federação, modelo de Estado pelo qual o poder, as competências são distribuídos entre as entidades União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, além disso, também lhes confere a devida autonomia. Autonomia política, então, nos municípios nós elegemos, por exemplo, vereadores e prefeitos, que podem tomar as decisões dentro das suas competências constitucionais. Então, tem a autonomia política, autonomia financeira, tributária, temos os impostos federais, estaduais e municipais e os distritais. Autonomia, eu diria, judiciária, né? Nós temos o poder judiciário dos estados, juízes de primeiro grau, tribunais, assim por diante. Autonomia administrativa, então toda a máquina administrativa estadual e municipal existe para que essas entidades cumpram os seus papéis constitucionais, só para termos alguns exemplos. A autonomia dos entes federados é, portanto, uma característica e até uma garantia constitucional dessas entidades. Não pode haver, em regra, qualquer cerceamento, qualquer limitação, ofensa ou violação da autonomia de um dos Estados-membros ou dos municípios. Esta é a regra, mas para toda regra existem exceções. Excepcionalmente, quando caracterizadas certas situações taxativas, é um rol taxativo previsto no artigo 34 da Constituição da República, além do 35, quando falaremos de intervenção da União nos municípios existentes, eventualmente, em territórios nacionais. No momento atual, não existem territórios nacionais, como já existiu. Fernando de Noronha era um território,
depois reincorporado após a Constituição de 88 como um componente, né, do Estado de Pernambuco, mas fato é que o 35 cuida dessa situação e também da intervenção dos estados e municípios. Sempre as motivações para uma intervenção são excepcionais. Então, não se pode, em regra, suprimir a autonomia dos entes federativos. Esta é a regra que, entretanto, comporta exceções em situações restritas, um rol taxativo a partir do artigo 34. E aqui é importante a gente salientar que por que existe essa intervenção? Se a regra é que eles têm autonomia, aliás, eu quero lembrar que os municípios têm as suas leis orgânicas e os estados membros têm as suas constituições. Até poder constituinte chamado decorrente, os estados membros detêm. Aliás, um ato de governo ou uma lei estadual que ofenda a Constituição estadual comporta ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então, nós estamos falando aqui de instrumentos e medidas, o controle de constitucionalidade e a intervenção federal, que tem por um dos objetivos proteger, tutelar o pacto federativo. Esses sinais são muito importantes. Eu vou compartilhar com vocês uma tela agora com uma opinião do professor André Ramos Tavares, no qual fica evidenciada aí os dois controles principais de tutela do Pacto Federativo. O primeiro, o controle de constitucionalidade, vocês devem estar vendo aí, que vocês vão estudar no 5º semestre. Mas é importante já adiantarmos que o controle de constitucionalidade é o controle efetivado ou de forma difusa por cada juiz na sua esfera de competência, quando recebe uma ação em concreto, na qual o peticionário, o autor da ação, além de pedir o reconhecimento do seu bem jurídico que ele busca tutelar, pede também ao juiz que reconheça a inconstitucionalidade de um ato de governo, de um ato normativo ou de uma lei. Lembrando aqui que a lei ou o ato normativo deve apresentar densidade normativa. Deve ser genérico, impositivo e abstrato. Não é? Então, neste ponto, se esta lei ofende uma disposição da Constituição, podemos, em ações individuais, aquela na qual nós encontramos a formação da relação processual entre autor, juiz e réu, ou reclamante, juiz e reclamado, com um objeto concreto, objeto da petição, e que poderá ter como pano de fundo o pedido de reconhecimento de alguma inconstitucionalidade. Ou também o controle de constitucionalidade, ele é proposto de forma direta e abstrata ao Supremo Tribunal Federal, quando ofende a Constituição Federal, ou ao Tribunal de Justiça de um Estado, quando ofende a Constituição Estadual. Então, diz o artigo 102 da Constituição Federal, por exemplo, compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, compete-lhe principalmente, é a sua principal função, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, portanto, são ações que vão direto ao Supremo, originariamente, atos normativos e leis federais e estaduais que ofendam a Constituição. Portanto, a diferença é que no controle difuso, o primeiro que eu mencionei, um dos efeitos da decisão, ele em relação a quem ele vai afetar, interpartes. Somente as partes de um litigante de um processo é que sofrem os efeitos dessa decisão. Já no controle abstrato, o efeito é erga omnes. Ele vale para todo o país e vincula os órgãos do Poder Judiciário.
Então, vamos imaginar uma lei que determine, numa reforma previdenciária, que servidores públicos já aposentados percam parte das suas aposentadorias. Um servidor público em concreto, inconformado, entra com uma ação judicial contra o INSS e obtém um ganho de causa. Ele vence a ação. A decisão vale só para este autor em relação ao INSS e não para todos os demais servidores que passaram pela mesma restrição de direitos. Entretanto, imaginem que uma confederação nacional sindical, e ela é legitimada para propor uma ação direta no Supremo, prevista no artigo 103, essa legitimidade da Constituição, né? Proponha uma ação direta de inconstitucionalidade, pela mesma razão, com os mesmos fundamentos daquele indivíduo que sozinho contratou um advogado e propôs uma ação. Nesta decisão, no controle abstrato ou direto, que terá por efeito uma produção diante de toda a sociedade brasileira, erga omnes, não é? Assim o fará e impedirá novas ações no mesmo sentido. Ele já vai martelar sobre essa questão. Caso encerrado, a lei é inconstitucional e ponto. Se ela é inconstitucional, ela deixa de vigorar, a decisão retroage ao início da vigência da lei. É o que nós chamamos de efeito ex tunc. Ou seja, a lei que é julgada inconstitucional ou o ato normativo que é julgado inconstitucional não produz qualquer efeito e nunca produziu. A decisão retroage efetivamente. Já no caso do servidor público que entrou com uma medida em específico, em concreto, a decisão vale só para ele. E aí, claro, que vai abordar todo o período no qual ele teve que recolher uma parte do seu vencimento por conta dessa criticada reforma no exemplo que eu acabei de dar. Isso protege o Pacto Federativo? No momento em que a Constituição Federal é tutelada, é protegida, evidentemente, por N razões, que o Pacto Federativo também é controlado, ele é preservado. Agora, o nosso tema aqui envolve o número 2 aí da tela que vocês devem estar vendo. A possibilidade de intervenção federal e estadual. Aí sim, nós temos também uma outra via, um outro caminho para a proteção do Pacto Federativo. E que só poderá ser utilizada, a via da intervenção federal, excepcionalmente. Por isso que nós teremos que pensar sempre nos fundamentos que levam a uma intervenção federal. Se eles são efetivamente justos, plausíveis, porque eles são excepcionais. Senão, não é possível. Cairemos numa medida também inconstitucional. Vamos pensar na situação do Rio de Janeiro no ano de 2018, que passa por uma intervenção federal. Qual era o fato que justificava aquilo? Que justificava uma medida tão dura do ponto de vista da federação naquele momento. Segundo as notícias, segundo documentos, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, no estado, estava em colapso. As estruturas administrativas não funcionavam mais. Então, nomeia-se um interventor, no caso era um oficial do Exército, que vai comandar, junto com todas as suas equipes, Exército, Guarda Nacional, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai promover uma série de medidas. A intervenção pode envolver, dependendo do caso, um leque amplo de medidas. Então, no caso do Rio de Janeiro, segurança pública, combate ao tráfico e aos milicianos, reformulação da carreira dos servidores da segurança pública, uma apuração dos impactos negativos da corrupção sobre a segurança pública do Rio de Janeiro, início de processos, instauração de processos administrativos disciplinares
em caso de servidores acusados de corrupção ou porque tenham infringido os seus deveres funcionais. São várias as medidas. Agora, uma intervenção, ela pode ter também, a depender do caso, uma medida mais específica. A gente vai ver quais são os casos. Então, professor Flávio, a intervenção federal, ela é ampla ou ela é restrita? Resposta: depende de caso a caso. E aí, por isso é um tema muito interessante. Do ponto de vista histórico, a primeira intervenção federal que você tem notícia nos Estados Unidos ocorre em 1791 por conta de uma lei promulgada que taxava o uísque, uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, a lei de Hamilton. E aí os impostos sobre o uísque foram estabelecidos de forma a taxar a venda desta bebida alcoólica, de tal forma que gerou, em alguns estados, uma certa rebelião, revoltas do uísque, né? E aí, então, o Poder Legislativo norte-americano aprovou lei que autorizou o presidente dos Estados Unidos, né? Inclusive com o apoio de todos os governos, do governo central, a convocação de milícias para intervir nos estados e controlar aquela situação de insurgência que ocorria por conta exatamente da taxação do uísque, né? Nós temos uma obra do Frederick Kemmelmeyer, que está no Metropolitan Museum of Art nos Estados Unidos, e que mostra a passagem de George Washington com suas tropas, né? Em Maryland, inclusive Maryland era um dos estados que participa, né, da criação da federação, para esmagar as revoltas do uísque na Pensilvânia. Essa obra é da época, inclusive é do século XVIII, e retrata aqui o primeiro caso, né, vamos assim dizer, verificado de intervenção federal naquele país. No Brasil, nós já tivemos vários pedidos, a gente vai depois analisar, né? A primeira experiência brasileira, a primeira previsão constitucional de intervenção é encontrada no artigo 6º da Constituição da República de 1891, que dizia: o governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos estados, salvo, e aí vem lá as exceções. Essa é uma redação da Emenda Constitucional número 3, de setembro de 1926. Mas vamos lá, como a gente poderia conceituar, estabelecer o objetivo de uma intervenção federal, né? Qual é o objetivo de uma intervenção federal, gente? E aqui eu trago uma opinião do professor André Ramos Tavares no seguinte sentido: a intervenção federal tem por objetivo manter e preservar o pacto federativo ou o respeito a elementos considerados lá pela Constituição como essenciais, indispensáveis à manutenção da ordem e da permanência das instituições nos estados. Quando uma medida protege as instituições dos estados, ela está indiretamente, ou até diretamente, eu poderia dizer, tutelando também os direitos humanos fundamentais das pessoas. Então, é muito importante a ideia de um instrumento eficaz de proteção do modelo federativo. Nós vimos nos últimos tempos e testemunhamos como atritos que envolvem o Pacto Federativo foram prejudiciais ao Brasil. Na questão do petróleo, do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, eu até comentei já com vocês numa aula sobre isso, né? A questão da falta, da ausência, talvez, de uma ação mais coordenada entre União, Estados e municípios e Distrito Federal no combate ao coronavírus, né? Ao coronavírus. Então, é muito importante esta consciência de que
o objetivo é efetivamente proteger e tutelar o Pacto Federativo. O mesmo professor André Ramos Tavares entende que, do ponto de vista da natureza jurídica da intervenção federal, nós temos uma punição política, né? Ela é uma ação política, talvez a mais séria, a mais pesada, a mais grave que exista nos estados que adotam a federação como forma de Estado, né? Porque, além disso, né, de todos esses elementos que eu já acabei de mencionar, implica na ruptura do Pacto Federativo. No momento em que um Estado sofre uma intervenção, a medida que é excepcional vai exatamente atacar uma das bases federativas, a autonomia dos Estados. Se o Estado não tem autonomia, ele não entra numa federação. Então, entretanto, diante de certos fatos, diante de certas circunstâncias, é que se entende que é possível quebrar este princípio da autonomia federativa, mas visando uma medida que terá por objetivo exatamente a preservação daquele mesmo pacto federativo que neste momento está sofrendo uma ruptura excepcional. Para o professor Ingo Wolfgang Salete, lá do sul do país, né, a intervenção federal ela tem uma natureza dúplice. Primeiro, se trata de um ato e de um processo político, né? Aliás, essa é a opinião da maioria da doutrina. É um processo político. Então, é preciso existir ambiente político para que seja decretado. Agora, alguns vão criticar isso, vão dizer, mas espera lá, mas as regras são jurídicas. E não é só um processo político, uma decisão política. Ela é também uma decisão jurídica, né? E aí, nós temos o Ingo Salete se colocando favorável a essa percepção, contrária à maioria da doutrina. Eu cito José Afonso da Silva e o Walter Rothenburg, que é procurador da República, com quem eu já tive até a satisfação de palestrar, que entendem que não, que é um sistema, é um modelo político, é um modelo de ação puramente político. Mas, para outros, além de ser político, é também jurídica, né? O que me parece correto, um processo político com também ingredientes jurídicos. É muito parecido com a questão do impeachment, quando nós formos estudar o impeachment. Então, o professor André Ramos Tavares, ele vai colocar o seguinte: existem 3 características básicas para que envolvem a intervenção federal. Essas características são, em primeiro lugar, a existência de um ato de natureza política. É um ato político. E, de fato, a intervenção federal tem que ser prevista no decreto pelo qual ou é aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, a gente depois vai ver as modalidades, pela qual algumas limitações, tanto temporais quanto espaciais, geográficas, devem ser estabelecidas e não podem ofender a Constituição. É o tipo de situação que tem um limiar muito tênue para que você saia de uma situação legal, lícita, de intervenção e passe a uma situação inconstitucional. Mas a primeira característica básica para o professor André Ramos Tavares é exatamente a sua natureza política, a natureza política do ato que determina a intervenção federal. Também uma segunda característica para o professor André Ramos Tavares é que ele se contrapõe, o ato que determina a intervenção federal, se contrapõe à característica da autonomia da federação. É exatamente a autonomia atingida frontalmente, essencialmente, quando se diz será nomeado um interventor para o Estado X. Note que
até um dirigente democraticamente eleito pode se ver momentaneamente afastado. Então, é um ato traumático, né, para o modelo federativo. É o oposto da autonomia. E, evidentemente, por atacar diretamente alguns pilares essenciais para o modelo federativo, é que se tem a intervenção federal, e assim também a estadual, sobre o município, que está prevista no artigo 35, como uma medida excepcional. Para toda regra, há exceções, né? Só que a exceção não pode virar regra. E nós temos verificado alguns casos no Brasil, é importante ter essa consciência crítica, de que alguns atos excepcionais têm sido utilizados de forma abusiva por autoridades, né? Mas sempre, claro, com o Supremo Tribunal Federal recebendo os questionamentos, etc. E aí, como é que se dá instrumentalmente o ato da intervenção, né? Nós temos um decreto interventivo. É no decreto interventivo em que se mencionará qual o grau de intervenção que se pretende estabelecer, quanto tempo ele vai durar, qual a limitação territorial para sua incidência, quem são os interventores, etc, etc. Então, é ato político, segundo certa opinião, pois somente uma autoridade pode decretá-la, que é o presidente da República, por meio do decreto federal, ou chamado decreto interventivo. Essa é uma proposição doutrinária, evidentemente, e que nos leva a outra questão. Quando uma intervenção pode ser decretada? E aqui nós temos uma possibilidade de uma decretação de intervenção assim definida no decreto interventivo, vinculado a uma causa, ou ainda um ato decidido, determinado pela autoridade que tem competência para tanto, por exemplo, o Poder Executivo, né? Um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É um ato em que o administrador público ele tem uma certa margem de escolha, mas ele não pode ultrapassar essa pequena margem de escolha. Então, é aqui que o funcionário ele tem uma certa liberdade sem necessariamente entrar numa situação de abuso de autoridade, né? Então, o decreto interventivo pode ser vinculado a uma causa ou ele pode ser discricionário. O presidente da República entende que é necessária uma intervenção porque certas instituições não estão funcionando e este problema identificado caracteriza uma das situações taxativas do artigo 34 e seus incisos. E agora, claro, se é vinculado a uma causa, se é um ato discricionário, vai depender do caso concreto, né? Já que só as hipóteses do artigo 34 autorizam a intervenção da União sobre os estados e Distrito Federal. O artigo 35 trata da intervenção da União sobre os municípios localizados em território nacional e também dos Estados-membros sobre os seus próprios municípios, tá bom? Bom, aí eu chego à definição de intervenção. Mas o que é, afinal de contas, o processo interventivo? Então, vejam aí a opinião do Humberto Penha de Moraes. Eu achei um bom conceito e trouxe para vocês. Então, por definição, segundo Humberto Penha de Moraes, a intervenção federal ou estadual cuida de um afastamento temporário da atuação autônoma da entidade federativa sobre a qual a mesma se projeta. Então, nós temos uma entidade federativa que é autônoma e que tem sobre essa sua atuação um afastamento temporário, uma determinação, né? E aí, depois nós temos casos diferentes para situações distintas, né?
no caso da intervenção. Também eu cito aqui a definição do professor Wade Lamego Bulos. É um ótimo livro de direito constitucional. Acho até que já tive a oportunidade de falar com vocês. Neste caso, o sistema de intervenção é definido pelo professor Wade como a cessação excepcional da autonomia política dos estados, também do Distrito Federal ou ainda dos municípios, visando o restabelecimento do equilíbrio federativo. Imaginem um estado que não repassa o que a Constituição determina como obrigatório, então, o não repasse de recursos obrigatórios para a saúde ou educação. Isso gera um problema para o Pacto Federativo. No momento em que o Pacto Federativo se vê ameaçado, porque uma população se vê desatendida do ponto de vista da educação ou da saúde, por não repasse de receitas que são obrigatórias por determinação constitucional, aliás, diga-se de passagem, saúde e educação são os dois direitos fundamentais que têm receitas previstas expressamente na Constituição, tal a sua importância, né, para a vida das pessoas, que, uma vez desrespeitada essa regra, surge um caso gravíssimo e excepcional que coloca em risco o próprio Pacto Federativo, né, já que os Estados-membros se comprometeram, quando abriram mão de parcelas das suas soberanias e criaram a União, se comprometeram a respeitar as determinações e leis, inclusive a Constituição. Então, daí uma medida excepcional, né? Mas eu queria trazer também para vocês, está aí na tela, uma decisão. Não vamos apenas ver o que a doutrina diz. É muito importante que vocês vejam, leiam, conheçam o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu. E eu achei essa decisão, que é do ministro Celso de Mello, de 1998, uma decisão muito boa para a gente entender melhor o que a natureza da intervenção federal. Então, define a jurisprudência do STF que intervenção federal, vejam lá, é o instrumento essencial à viabilização do próprio sistema federativo. Ela ajuda a viabilizar, protege o sistema federativo. E, não obstante, quer dizer, apesar disso, possui um caráter excepcional quanto à sua utilização, de fato. Né? É um caráter excepcional. E essas hipóteses excepcionais são limitadas, são taxativas na Carta Política, na Constituição Federal. Mostra-se impregnado também de múltiplas funções de ordem político-jurídica e que se destinam a tornar efetiva a intangibilidade do vínculo federativo. O vínculo federativo é intangível, né? Então, ele é protegido, na verdade, por uma decisão como essa. Fazer respeitar a integridade territorial das unidades federadas, promover a unidade do Estado Federal e preservar a incolumidade dos princípios fundamentais proclamados pela Constituição da República. Ponto. Então, vejam a importância da intervenção federal. Primeiro, o respeito à integridade territorial. Né? Tanto é que é caso de intervenção a invasão de um Estado-membro por outro Estado-membro. É preciso manter esta unidade harmônica na federação. Também preserva e promove a unidade do Estado Federal. Evidentemente que isso vai reduzindo as arestas que separam, visões opostas, né? No Estado Federativo. Além disso, busca também manter a incolumidade dos princípios fundamentais que foram proclamados pela Constituição. Manter essa incolumidade envolve uma das hipóteses excepcionais do artigo 34, que diz respeito, por exemplo, à possibilidade de intervenção quando a dignidade da pessoa humana esteja sob risco. Né? Então,
A gente precisa efetivamente conhecer o artigo 34. Agora, por que a União faz isso? Ela tem legitimidade para atuar? Como é que a gente consegue fundamentar, pessoal, que uma entidade, que a União ou que os estados, em algum momento, diante de certas circunstâncias, passaram a ter legitimidade para atuar? Quem que dá essa legitimidade para a União? Não é? Já que ela estará invadindo, ela estará interferindo na seara de outros estados membros dessa mesma federação. E aqui o Michel Temer, no seu livro Elementos do Direito Constitucional, ele coloca uma observação interessante nesse sentido. Ele vai dizer o seguinte, coloquei aí na tela para vocês. A legitimidade para a intervenção pela União, na verdade, se dá e nasce do fato de que todos os estados, na verdade, os demais estados, que estão intervindo, não é, conjuntamente no estado que sofre a intervenção, ou no município que sofre a intervenção. Quer dizer, a União age em nome de toda a federação. Isso é muito importante a gente compreender, que não é algo, vamos assim dizer, algo folclórico, alguma coisa nesse sentido. Né? As hipóteses da intervenção federal são a partir dos incisos do artigo 34. Primeiro delas, né, a manutenção do território nacional, a manutenção da integridade territorial. Evidentemente que se um país, que se um estado invade com suas tropas as divisas de outro estado, a integridade territorial nacional está em risco. E aí você tem uma das hipóteses para que se decrete a federação. Além disso, nós temos uma outra hipótese, que é a possibilidade de repelir a invasão estrangeira. Então, neste caso, nesta hipótese, o invasor estrangeiro, ele pode ser expulso e assim defendido o território nacional, o seu povo, etc., de forma a repelir essa tentativa de invasão. Né? Aliás, ainda que ele volte a invadir, e aí pode-se pensar numa nova decretação e assim depender do tempo. Além disso, a intervenção federal também pode ser decretada para repelir a invasão de uma unidade da federação em outra, como eu falei. Isso é muito importante. Eu vou lembrar atritos e conflitos que nós tivemos na Guerra Constitucionalista de 1932, só para dar um exemplo. Embora não tenha sido decretada uma intervenção, né? Uma outra hipótese do artigo 34 pode-se decretar a intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. E aqui nós temos uma expressão que eu diria, mais ampla, né? Comprometimento da ordem pública. Isso pode gerar uma intervenção, sim. Repito, sempre dentro de parâmetros constitucionais. Mas o comprometimento da ordem pública, se o governo local não consegue dar conta, evidentemente que ele vai poder se valer, o governo local, da intervenção. Um outro ponto muito importante e que justifica uma intervenção federal é a garantia do livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Vale dizer, poder legislativo, executivo e judiciário são 3 poderes livres, republicanos importantes e que muitas vezes, não sofrem certa pressão sobre tal e referido exercício. Então, por exemplo, quando uma ameaça é dirigida a uma corte, né?
em caso de apreciação de algum caso. Não me lembro de nenhum específico agora, mas vocês devem imaginar como pode ser feita uma ameaça a esse exercício livre por parte dos poderes, não é? Esse dado, essa hipótese já aconteceu algumas vezes também. Uma outra hipótese é a reorganização necessária das finanças das unidades federativas. Talvez aqui a gente até consiga incluir a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Então, quando houver o primeiro caso de descontrole financeiro, envolve a não transmissão daquelas receitas, daqueles tributos cabíveis aos municípios, por exemplo, ou aos estados, para sustento de alguma política pública, né? Então, diz lá a Constituição, e vejam, vou colocar aqui na tela também agora para vocês, quando é possível a intervenção para reorganizar as finanças das unidades federativas, da unidade federativa, quando houver sido suspendido por mais de 2 anos consecutivos o pagamento da dívida fundada, salvo motivo de força maior. E vocês já devem ter estudado o que é força maior, né? Um ato imprevisto do ponto de vista do contratante. Mas, além disso, a dívida fundada, ela traduz o passivo financeiro da unidade de federação, quando ela tem menos do que as suas obrigações exigem, contraída em razão do compromisso assumido para atender desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos por prazo superior a 12 meses. Então, vejam a importância do controle orçamentário e do controle sobre a destinação do dinheiro público, né? Porque isso pode fazer parar, em muitos momentos, as dinâmicas sociais, né? Por exemplo, não há dinheiro para atendimento a todos com a Covid. Então, esse dinheiro vem exatamente desses repasses. Não há dinheiro para implantação de forma adequada dos distritos sanitários especiais indígenas, que vem do subsistema de saúde para os povos indígenas. Outra possibilidade de decretação da intervenção federal é a reorganização das finanças das unidades federativas que não entregarem aos municípios receitas tributárias previstas na Constituição de 88, nos prazos estabelecidos em lei. Aqui eu vou dispensar maiores comentários, lembro o que eu falei até agora. Outra hipótese importante de intervenção federal é exatamente, já falei um pouco dela, a garantia, para garantir a execução de lei federal de ordem ou de decisão judicial. Então, uma decisão que é expedida por um juiz da Vara da Fazenda Pública em relação ao Estado, e o Estado simplesmente descumpre, não observa essa decisão judicial. Então, é possível pensar numa intervenção. Já houve algumas vezes pedido de intervenção no Estado de São Paulo, por exemplo, para que o Estado de São Paulo pagasse os precatórios. Para quem não sabe, precatórios são os valores, são os pagamentos de dinheiro, de indenizações devidas a vítimas de ações lesivas do Estado. E aí ele entra numa ordem, numa escala cronológica de chegada para que sejam pagos. E aí, muitas vezes, não são pagos, levam anos a fio aguardando para o pagamento. Muitas vezes a vítima já nem vive mais, depois de algum tempo, né? Então, houve já pedidos para que o Estado de São Paulo venha a pagar logo tais precatórios, né? Para garantir a execução de lei federal que determina isso. Evidentemente que o assunto até melhorou-se muito, mas ainda requer muita atenção.
Outro ponto importante e excepcional é a possibilidade de intervenção federal para garantir os seguintes princípios constitucionais, quando estiverem ameaçados ou efetivamente lesados. Primeiro, a forma republicana, né? Aqui é um tema interessante, porque eu pergunto a vocês, a República é cláusula pétrea? Ela não consta do artigo 60, parágrafo 4º. Então, você pode ter uma visão bem positivista, né? Bem atrelada à fórmula gramatical. Se não está previsto no parágrafo 4º do artigo 60, a República não é cláusula pétrea. E, portanto, em tese, poderíamos voltar à monarquia. Um plebiscito, evidentemente que isso aí dependeria de um exercício mais detalhado. Mas o que ocorre do ponto de vista histórico, e por isso que é importante conhecer a história, desde que proclamada a República em 1891, havia a promessa de que o povo se manifestasse e confirmasse a sua aprovação com a forma de governo republicana. República ou monarquia são formas de governo. Isso nunca foi feito desde 1891 e acabou sendo realizado só em 1993, após a promulgação da Constituição de 1988. E aí, em 1993, a República foi confirmada como forma de governo. Portanto, a pergunta é, eu posso defender que a República, embora formalmente não conste no artigo 60, parágrafo 4º, porque ela era ainda objeto de uma promessa que vinha desde 1891, já que a República foi proclamada por um golpe militar. O povo não participou daquilo. Essa é uma característica, né, que mancha um pouco a história do Brasil. E aí nós temos o plebiscito realizado em 93, e aí sim a confirmação de que a República era a forma de governo escolhida pelo povo. A partir daí, alguns autores defendem, e eu acho correta essa posição, que do ponto de vista não formal, porque República não está no artigo 60, parágrafo 4º, mas do ponto de vista material, a República tornou-se cláusula pétrea material após o plebiscito de 1993, quando o povo confirmou a República como forma de governo no Brasil. Então, se ela está sendo ofendida, por exemplo, a ofensa à transparência, a ofensa ao princípio, não é, de uma sociedade democrática, isso tudo ofende o princípio republicano. É possível se pensar, em tese, pelo menos, numa intervenção federal. Outra garantia a ser tutelada é o sistema representativo, que é cláusula pétrea formal também. Não haverá deliberação de emenda constitucional tendente a abolir o sistema representativo, né? O sufrágio periódico universal, que envolve o sistema representativo. No artigo 34, inciso 7, está lá claramente, expressamente, portanto, o sistema representativo como objeto de tutela, de proteção pela intervenção federal, acaso venha a ser ameaçado. E o regime democrático. Claro que o regime democrático, a cláusula democrática é essencial para a estruturação, para a construção da sociedade que se vislumbrou com a promulgação da Constituição de 88. O regime democrático é cláusula, é fundamento. O regime democrático envolve a legitimidade do poder a partir da vontade do povo, não apenas as maiorias, também as minorias. Conceito de democracia que fala só em maioria é errado. É falta de conhecimento ou é má fé também. Aliás, sugiro a leitura de Robert Dahl, Poliarquia. E, portanto, a cientista norte-americano que faleceu nos anos 2000. Mas o regime democrático, uma vez ofendido, ameaçado, pode, em algum estado,
pode sim gerar uma intervenção federal. Então, nós estamos falando aqui, o artigo 34, inciso 7, especialmente o inciso 7, contém os chamados princípios sensíveis da Constituição. Não é? Como eu falei de princípio democrático, uma outra garantia recebe a proteção por meio da intervenção federal excepcional, quando ofendidos os direitos da pessoa humana. Também um princípio sensível do inciso 7º do artigo 34 da Carta de 1988. Qualquer violação no Estado a direitos da pessoa humana pode ser passivo de intervenção. Mas atenção, se eu estou pensando numa intervenção federal, eu tenho que vislumbrar nesta violação da dignidade da pessoa humana, dos seus direitos, uma conduta sistêmica, sistemática. Não um caso isolado, mas uma conduta sistemática. Exemplo, nos anos 90, na década de 90, se não me falha a memória, ou não sei se foi na década de 2000, mas houve, numa cidade do Mato Grosso, um caso em que três criminosos que haviam tentado roubar uma residência, me parece, foram presos pela polícia. A cidade era pequena, a população queria linchar os três. Né? A polícia ainda levou os três para o aeroporto para tirá-los da cidade. Mas não conseguiu. Os três foram linchados, ainda vivos, foram queimados vivos, isso tudo transmitido, né, pela televisão. E ainda filmaram um dos policiais espancando, antes de levá-los para o aeroporto, um dos criminosos. Bom, fato é que pediu-se a intervenção naquele município e no estado, porque, muito embora fossem criminosos flagrados, eles deveriam ser entregues à autoridade e em segurança para serem processados, julgados e condenados, se comprovada a materialidade e a autoria do crime. Como aconteceu o que aconteceu, um linchamento bárbaro, pediu-se a intervenção no Estado sob a alegação de que os direitos da pessoa humana estavam sendo violados. Porém, a intervenção foi rejeitada. Por quê? Porque provou-se que os policiais que participaram de um espancamento e também alguns populares filmados naquele ato terrível responderam a processo e foram condenados. E, portanto, não havia uma falha sistêmica. Houve uma falha pontual ali que não poderia indicar que o Estado membro da federação sistematicamente estava falhando em proteger os direitos da pessoa humana. Outra questão que envolve pedido de intervenção, e aí sim uma falha grave, sistêmica, é o sistema prisional, mas que até hoje não gerou nenhuma solução diante de um sistema prisional que é seletivo, né? Nós já sabemos disso, não vale a pena aqui agora falar sobre isso, mas é um sistema seletivo. É muito interessante essa hipótese que eu coloquei na tela agora. A autonomia municipal. A intervenção federal poderá ser decretada quando o Estado membro está violando a autonomia municipal. Então, por exemplo, o governador diz: não vou repassar tais recursos ao município, embora a Constituição determine isso. Estou com ações do Estado interferindo em assuntos de competência municipal. A autonomia municipal recebe, portanto, um status e uma proteção especial quanto à sua autonomia no modelo federativo brasileiro. Por quê? Porque nós vivemos no município. É no município que nós encontramos as principais violações às nossas garantias, os problemas do dia a dia, etc. Então, a autonomia municipal é princípio sensível da Constituição. Ainda uma outra hipótese relacionada à organização financeira do Estado membro envolve a necessidade e a possibilidade
de intervenção da União no Estado-membro quando não se dá corretamente a prestação de contas da administração pública direta e indireta. Veja, a administração pública lida com recursos públicos, o que é de todos. A destinação desses recursos é muito importante, né? Nós temos aí os casos de corrupção, por exemplo. É princípio republicano a prestação de contas à população. Nós vivemos numa república. Mais ainda, nós temos no artigo 37 caput os princípios que regem a administração pública. A administração pública deverá se pautar, se regerá pela observância aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, não é? Moralidade administrativa, diga-se de passagem. É uma moralidade sob conceito jurídico, não moralidade, uma moralidade que não guarde relação com o direito. Então, impessoalidade, legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade. Se a administração pública não está prestando contas dos seus atos, é possível se pensar, sim, em intervenção federal. Até porque o desequilíbrio nas contas públicas, o desequilíbrio financeiro, coloca em risco toda a federação. Especialmente uma federação por cooperação, como é a nossa, né? Até já falamos disso. Uma outra hipótese que permite a intervenção federal é a aplicação do mínimo exigido, aliás, a não aplicação por um Estado-membro da federação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida, inclusive, aquelas receitas provenientes de transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino, do sistema de ensino e do sistema de saúde, ações e serviços públicos de saúde. Esse é um grande drama, né, que nós vivemos. Já está provado que o SUS foi a salvação, com todas as dificuldades que nós temos, no caso da pandemia. O SUS, inclusive, por princípio, em lei, segue um modelo federativo. Então, o repasse de recursos é essencial para as ações e serviços de saúde, assim como para as ações e serviços de ensino, da educação. Lembro que são dois direitos humanos fundamentais de segunda dimensão, normas constitucionais de eficácia limitada, pela classificação José Afonso da Silva. São direitos fundamentais que têm aplicação imediata, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, portanto não podem esperar, mas que dependem de uma atuação efetiva do Estado. Se o Estado não atua, além da intervenção, né, nós podemos pensar, inclusive, numa inconstitucionalidade por omissão. E por isso nós temos na Constituição brasileira a previsão da ação direta da inconstitucionalidade por omissão, que envolve também a proteção desses serviços fundamentais. Eu queria só mencionar, em relação à saúde, a Lei Complementar número 141 de 2012, inclusive no Mackenzie nós publicamos já artigo sobre essa lei, eu publiquei em conjunto com outros autores, no grupo de pesquisas do nosso programa de pós-graduação. Depois eu posso encaminhar para vocês o artigo. E essa lei regulamentou o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, e que determina o quê? Os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios nas ações de serviços de saúde. Vejam como nós temos aqui um compromisso constitucional e também legal, por meio da Lei Complementar número 141 de 2012, com as ações de saúde. Além disso, a Lei 141 também previu os critérios de rateios de recursos de transferências para a saúde, normas de fiscalização, avaliação e controle, não é, das despesas com saúde nas 3 esferas de governo. Lembro que a Federação Brasileira é uma federação de 3º grau.
Só lembrando que em toda essa estrutura federativa, pessoal, nós temos órgãos de controle para fiscalizar a destinação de recursos e a administração e gestão do erário público. Eu falo aqui das controladorias do município, do estado, da União, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas do município, nem todos têm mais. São Paulo tem o Tribunal de Contas do município, né? São órgãos de controle, o próprio Ministério Público, que são muito importantes para a consolidação e preservação do Pacto Federativo. Pessoal, essa é a primeira parte do tema intervenção federal. Eu vou encaminhar o áudio e o vídeo também, por meio de links. E continuaremos, na próxima aula, a estudarmos as espécies de intervenção federal. Tá bom? Muito obrigado. Em caso de dúvidas, me encaminhe as dúvidas. E agradeço a atenção e a paciência. Obrigado.